Gente, anunciar o evangelho em família. Então, esse começo já foi um modo de dizer para vocês que eu senti hoje com os adolescentes que vocês estão fazendo isso. E eu queria incentivar isso, sabe? Que eles vejam dentro. Eles contaram vários fatos nas experiências deles. Que eles possam ver mesmo na vida de vocês até o mais. Então, que eles vejam mesmo na vida de vocês esse exemplo. É bonito, mas pena que não foi gravado. Porque a gente demorou, porque eles ficaram contando experiência. E olha, impressionante. Mas hoje o tema, né? A Lúcia já falou, né? De família, principalmente nos momentos difíceis, né? E eu queria ter assistido para dar continuidade, mas aí a gente trocou, né? Mas o nosso tema agora seria evangelizar, começando pela família, né? Na família. Então, além disso, que eu já vi que vocês realmente têm o coração, porque realmente eu vi nos adolescentes, né? É um tema, gente, que a igreja está vivendo esse ano, né? Nós estamos vivendo e o movimento focolar também. Esse vídeo que eu pedi para passar foi o Nelson até que deu a ideia. Ele fala sobre isso, porque a igreja está vivendo a sinodalidade, né? E a sinodalidade é comunhão, gente. Eu fui fazer agora um encontro e ficou bem resumido. Sinodalidade é viver a comunhão, que no fundo é o que a gente, aqui na fazenda, faz o esforço de viver, né? A comunhão em casa, com os que chegam, os acolhidos, com as pessoas que chegam, né? Que não são acolhidos, mas vêm para conhecer. Então, o coração da gente é sempre aberto à comunhão. E na igreja, a sinodalidade é a comunhão. E é o que o Papa tanto está pedindo para a gente viver, né? A gente, quem puder, leia os documentos, porque realmente é muito bonita essa parte da sinodalidade. E na nossa vida, a gente sabe que a gente só vai levar esperança se a gente for uma família. Não só porque a família está em crise e a gente pode ajudar, mas porque é esse se sentir em casa que faz com que eles se abram, com que a gente possa evangelizar, com que eles possam entender o amor, entender a palavra, né? E daí eu assisti o tema da atual presidente do movimento Focolare, que é a Margarete Carran. E é muito bonito o tema. E no final, na verdade, o que me marcou mais foram os 4 passos que ela dá no final, né? Para a gente conseguir viver essa comunhão, viver essa sinodalidade, viver essa evangelização na família, né? Com a família. Então, daí eu pensei da gente assistir primeiro e depois eu dou uma continuidade. Mesmo que vai exigir de vocês um esforço. Estão dispostos a assistir? E o esforço ainda vai ser maior, gente. Porque o Nelson que tentou conseguir, e o César que me mandou. Só que ainda por cima vai ser um português de Portugal. Eu, por exemplo, para a verdade, não gosto muito de escutar o português de Portugal. Eu gosto do português do Brasil, né? Mas vamos fazer um esforço de entender esse português de Portugal? Porque vale a pena. E os 4 passos que ela dá é encerrando já a palestra. Daí eu não vou falar antes, para vocês poderem escutar e depois nós conversamos. Tá bom? Estamos a chegar ao fim do ano ideal em que aprofundamos o tema da missão, que intitulamos Chamados e Enviados. E é difícil fazer um balanço dos milhares de experiências extraordinárias que Deus nos fez viver no mundo inteiro.
Penso, por exemplo, em alguns focolares que se abriram em lugares impensáveis, na floresta amazónica brasileira, em Itália, em Lampedusa, em Ventimiglia, onde acontece o primeiro acolhimento a centenas de migrantes. Na Turquia, em Iskenderun, na região que foi atingida pelo terremoto de 2023. É impossível dizer-vos quantos projetos de paz e ajuda nasceram ou se desenvolveram em países em guerra ou noutros países que sofrem com a pobreza ou que foram atingidos por desastres ambientais. Cada um de nós poderia dizer como tenta aderir mais ao chamamento de Deus, que nos envia para anunciar o seu amor e responder ao grito sempre novo de Jesus abandonado. O Genfest e os múltiplos relacionamentos que surgiram com pessoas e organizações no Brasil e nos outros 44 Genfest em todo o mundo são um ótimo exemplo. Terminou há pouco a segunda secção da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, intitulada Por uma Igreja Sinodal. Comunhão, participação, missão. Participei como convidada especial e, como já tive a oportunidade de contar em várias ocasiões, foi uma experiência rica e intensa, que agora nos responsabiliza por implementar tudo o que aprendemos e compreendemos nestes 3 anos sobre o estilo sinodal e sobre as várias realidades importantes salientadas no documento final que vos convido a aprofundar. Por tudo isto e muito mais que não mencionamos, agradecemos antes de tudo a Deus pelo que operou e pedimos-lhe que nos sustente em todos os desafios que enfrentamos. Agradeço a cada um e a cada uma de vós as numerosas respostas criativas e muito concretas ao apelo de contribuir para levar ao mundo a nova cultura que nasce do Evangelho, que certamente não termina com o fim deste ano. Entremos agora, ainda mais, no coração deste chamamento, que se baseia na fraternidade e tem em si o potencial de curar as feridas mais graves das pessoas, dos grupos e dos povos, como a solidão, a indiferença, as desigualdades, as guerras. Foi por isso que escolhi aprofundar como tema a proximidade e quis dar-lhe o título Quem és tu para mim? Pareceu-me ser uma pergunta fundamental. Quem é a pessoa de quem me aproximo? Um parente? Um amigo? Um irmão? Um inimigo? E qual é a minha atitude para com ele ou para com ela? Encontrei uma primeira resposta num trecho do Diário de Chiara, no qual ela mesma escreve, citando o Novo Mandamento. Por isto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, se tiverdes amor. E, portanto, quando este elemento falta no coração, na alma, não reconhecerão. Quantas vezes nos envolvemos em tantas coisas, mesmo maravilhosas, relativas à obra e à igreja, mas fazemos tudo isso sem ter amor por quem vive ao nosso lado. Contudo, isto, e só isto, é o cristianismo, e sublinhá-lo é a nossa vocação especial. É a revolução que devemos levar. A nossa vocação especial, a revolução que devemos levar, diz Chiara, é ter amor
por quem vive ao nosso lado. Por isso, perguntei-me, que contributo pode dar o carisma da unidade? É importante, sem dúvida, estar ao lado dos outros, ajudá-los, apoiá-los, mas talvez não seja o suficiente. Ou às vezes sentimos-nos gratificados pelo bem que procuramos fazer. E isto pode acontecer a nível pessoal, mas também a nível social. Quando, por exemplo, o motivo que nos move esconde em si um subtil sentimento egoísta. Mostrarmos aos outros que somos capazes. A proximidade é um conceito central para o mundo cristão, que leva sempre à união profunda com Deus, como explica o Papa Shenouda III da Igreja Copto-Ortodoxa. E ele diz, se quiseres amar a Deus, começa primeiro por amar o próximo. Serve-os, ajuda-os, respeita-os, dá-te por eles. Então descobrirás que o amor de Deus entrou espontaneamente no teu coração. Na Declaração Conjunta Católico-Luterana, assinada em Lund, na Suécia, em 2016, vemos como a proximidade é um verdadeiro chamamento que tem a força capaz de derrotar os males do mundo. E cito, Deus chama-nos a estar perto de todos os que aspiram à dignidade, à justiça, à paz e à reconciliação. Hoje, de maneira especial, levantemos a nossa voz pelo fim da violência e do extremismo que afligem tantos países e comunidades e incontáveis irmãs e irmãos em Cristo. Também as grandes tradições religiosas evidenciam a riqueza de muitos aspectos da proximidade. Deixo-vos aqui algumas ideias que podem ser aprofundadas posteriormente. Na tradição hebraica, evidencia-se com frequência o versículo bíblico Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A proximidade é, por vezes, ligada explicitamente também à presença de Deus. No Islão, há muitas referências ao amor e misericórdia que Deus dá e pede aos crentes, como o versículo do Alcorão em que Deus diz ao profeta: Eu não vos peço nenhuma recompensa, senão o amor ao próximo. No confucionismo, no budismo e no hinduísmo, a benevolência, a compaixão e a presença de Deus em cada ser são o fundamento da proximidade. Nas religiões indígenas, o conceito de proximidade exprime-se nas práticas comunitárias, no respeito pela terra e pelos antepassados e na cooperação mútua. Alguns amigos de convicções não religiosas enriqueceram a minha compreensão de proximidade com alguns contributos. Uma delas disse: proximidade significa partilhar com outras pessoas no mundo a condição humana comum, frágil e limitada. Por isso, devemos olhar uns para os outros com compaixão e misericórdia. Segundo ela, a proximidade é mais do que vizinhança e solidariedade, porque é uma procura pessoal de esperança. Eu quis perguntar, sobretudo, desta vez, perguntar aos jovens, aos adolescentes e aos mais novos do nosso movimento o que é para eles a proximidade. Imaginem quantos me responderam.
de muitas partes do mundo, de culturas e religiões diferentes. Um rapaz do Burundi disse-me que para ele significa prestar atenção ao que o outro necessita. Outro rapaz de Salvador disse que quer dizer ajudar quem está ao nosso lado. Proximidade quer dizer escutar. Disse-me depois um jovem. Procuramo-la e queremos dá-la, porque é a coisa mais difícil de se encontrar. São precisos espaços sem julgamentos, onde nos sintamos escutados e onde nos possamos abrir uns aos outros com liberdade. Outros sublinharam que, enquanto jovens, precisam dos adultos e a proximidade faz ultrapassar o fosso entre gerações. A Lina da Argélia contou que foi a uma casa de repouso para fazer companhia a alguns idosos e que isto foi para ela um grande enriquecimento, porque lhe deu a possibilidade de ultrapassar os seus preconceitos. Para Mariane, uma rapariga brasileira que trabalha em marketing digital, a arte de amar é a base da proximidade. Ela define esta abordagem como marketing evangélico, que significa comunicar Deus a todos, porque todos, no seu íntimo, têm sede dele. E outro jovem, o primeiro passo para conhecer o meu próximo é aceitar o desafio de me aproximar dele e de perceber realmente como poder estabelecer um bom relacionamento, porque nele ou nela está Deus. Parece-me que tudo isto faz destacar uma perspectiva muito interessante para iniciar um caminho de proximidade. Em alguns textos de Chiara, a aproximação começa pelo olhar que se tem relativamente ao próximo, como ela própria explica nesta passagem. Em todos os próximos que encontrares no teu dia, desde o amanhecer até o anoitecer, em todos vê Jesus. Se o teu olhar for simples, quem vê por ele é Deus. E Deus é amor. E o amor quer unir conquistando. Quantos, errando, olham para as criaturas e para as coisas para as possuir? E o seu olhar é egoísmo ou inveja, ou seja, como for, é pecado. Ou olham para dentro de si próprios para se possuírem, para possuírem a própria alma, e têm um olhar apagado, porque aborrecido ou perturbado. A alma, porque imagem de Deus, é amor. E o amor, fechado em si mesmo, é como uma chama que, se não for alimentada, se apaga. Olha para fora de ti, não para ti, não para as coisas, não para as criaturas. Olha para o Deus que está fora de ti, para te unires a Ele. Olha, portanto, para cada irmão, amando. E amar é doar. Mas doar chama a receber e receberás amor de volta. Vemos aqui que Chiara tem uma compreensão dinâmica da proximidade. Ela diz-nos como deve ser o nosso olhar para com o outro. Um olhar de amor, límpido e puro, capaz de descobrir o divino nos outros, o seu verdadeiro ser. Isto requer uma abertura total, um acolhimento sem reservas, mas um tal dinamismo que visa a realização máxima do outro não pode deixar de produzir um efeito também em mim. Vai levar-me a sair dos meus hábitos pessoais, a amar de uma maneira mais criativa
e deste modo também farei espaço para o divino em mim. Será por isso um movimento contínuo de Deus em mim para Deus no outro. E assim Ele virá habitar no nosso meio. O Francisco, um rapaz italiano, usou 3 palavras. Dizia-me que para estar próximo de alguém era preciso elevar o coração do outro. Elevar o coração é uma expressão lindíssima. O Francisco contava-me que é mesmo no momento em que procuramos estar próximos de alguém que perdeu a coragem ou que sofre, que o amor se reacende nele, reencontra a estima, a coragem para não desistir, mesmo no meio das dificuldades. E dizia-me, se tu não tiveres um bom conselho para dar, é melhor não o dares. Portanto, é Deus vivo em nós, pelo nosso relacionamento com Ele, a fazer-se próximo consigo mesmo, vivo, mesmo se por vezes escondido no outro. A primeira proximidade, então, é a que a nossa alma vive e experimenta em contacto com Deus. E, por conseguinte, é Ele mesmo que se transmite aos próximos. Portanto, há infinitas maneiras de viver e praticar a proximidade, porque os próximos de quem nos abeiramos requerem um amor pessoal e não um amor padronizado. Há, no entanto, uma única lógica subjacente às nossas ações e que encontramos nas Sagradas Escrituras. É o amor. Considero que o exemplo mais emblemático de proximidade no Evangelho é a parábola do bom samaritano. Para responder à pergunta do escriba que perguntava quem é o meu próximo, Jesus conta a história do homem que descia de Jerusalém até Jericó. Esta parábola pode ser analisada sob muitos pontos de vista. Mas o que eu gostaria de realçar aqui é a atitude do samaritano para com o homem que foi agredido pelos assaltantes. Ele não sabia nada sobre ele. Era-lhe totalmente desconhecido. Até pertencia a outro povo, com tradições religiosas e culturais diferentes. Na narrativa de Jesus, há uma primeira importante mensagem. Tornou-se próximo aquele que estava mais distante. Porquê? Porque o samaritano olhou para este homem ferido e viu na sua verdadeira essência. Era um homem, um ser humano como ele. É este o coração do humanismo cristão. Uma visão específica da pessoa e das relações que mudou o mundo profundamente. Nesta parábola encontramos, também para os dias de hoje, os fundamentos da vida social, o reconhecimento dos direitos humanos, da dignidade infinita de cada pessoa. Mas nesta parábola há também uma segunda mensagem, isto é, a lógica dos laços naturais pode ser ultrapassada, ou melhor, ampliada. A este respeito, o cardeal Carlo Maria Martini afirma que próximos tornamo-nos. O próximo não é quem já tem comigo relacionamentos de sangue, de raça, de negócios, de afinidade psicológica. Próximo sou eu que me torno quando, diante de alguém, mesmo diante do estrangeiro e do inimigo, decido dar um passo que me aproxima. Aqui, a categoria de próximo ultrapassa a de vizinhança física, porque a humanidade comum é o único critério válido para ajudar uma pessoa. Na verdade, na raiz desta revolução evangélica
está o princípio da fraternidade universal. Uma vez feita uma experiência concreta, descobrimos que cada pessoa tem direito a ela, sem excluir ninguém. O nós expande-se até se tornar todos. E podemos perguntar-nos o que fazer se as circunstâncias nos impedirem de estar perto de uma pessoa que sofre ou precisa de alguma coisa. E Chiara diz que quando não se pode fazer nada, eu cito, farei o que Deus quiser de mim naquele momento. E Deus pensará em consolar quem sofre, resolver aquele imprevisto. Esta confiança recíproca realiza milagres. Ver-se-á que onde nós não chegamos, chegou realmente um outro que fez imensamente melhor do que nós. Uma jovem coreana contou-me que procurou ajudar uma adolescente que não era da sua cultura e que não conhecia bem. No entanto, mesmo se não sabia o que e como fazer, ganhou coragem para tentar. E com surpresa reparou que ao oferecer aquela ajuda, ela própria se encontrou curada nas suas feridas interiores. A proximidade é, portanto, um aspecto do amor muito concreto, que comporta compromisso, constância e sentido de responsabilidade pessoal e social. Numa época como esta, em que, graças à tecnologia e aos meios de comunicação social, estamos cada vez mais ligados, a solidão e a indiferença tornaram-se os males mais propagados, a ponto de arriscarem destruir os nossos laços sociais. A proximidade, pelo contrário, revela-se como a forma de ligação mais verdadeira e real com os outros. Então, como posso estar próximo? Além do que eu já destaquei, gostaria de deixar aqui algumas palavras flash, mas cada um de vós poderia encontrar outras palavras que o ajudem a viver a proximidade. Dar o primeiro passo. Às vezes, basta só perguntar: como estás? Para que a outra pessoa se sinta notada e estimada por nós. Escutar. A escuta, a participação no silêncio, tocam mais do que muitas palavras. Não poupar no tempo que dedicamos ao outro. Deixar-se tocar pelo sofrimento, torná-lo nosso. Gostaria de concluir com um trecho da exortação apostólica Evangelii Gaudium que me parece sintetizar bem a grande riqueza da proximidade. Escreve o Papa Francisco, começando com uma citação de Bento XVI. Fechar os olhos diante do próximo torna-se cegos também diante de Deus. E que o amor é fundamentalmente a única luz que ilumina incessantemente um mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. Portanto, quando vivemos a mística de nos aproximarmos dos outros com a intenção de procurar o seu bem, ampliamos o nosso interior para receber os mais belos dons do Senhor. Então, vale a pena viver a proximidade e receber com esperança o ano jubilar que está para começar. Agradeço infinitamente a todos, e foram muitíssimos, os que contribuíram para esta minha reflexão, e também vos agradeço por me terem escutado e pela vossa proximidade. Então, eu fiquei impressionada com esse tema, porque
porque, mas impressionada mesmo, porque quando a gente pensa em evangelizar, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente pensa logo, por exemplo, a Juliana hoje de madrugada partiu para a Argentina, vai se encontrar com várias pessoas, vão se reunir, por exemplo, várias fazendas num lugar, ela e o Ricardinho, né? Várias fazendas no outro lugar. Então, a gente pensa logo numa missão, num momento importante, né? E não foi isso, e não é isso que a igreja quer dizer para a gente. Com relação à igreja, eu fiquei impressionada, não sei se vocês viram, que o sínodo, normalmente ele é feito assim, como nós estamos agora aqui. Né? E daí primeiro os cardeais, depois os bispos, depois os consagrados, depois o povo. O Papa, para mostrar a sinodalidade, ele já começou fazendo mesas redondas. Vocês viram quantas mesas redondas tinha? E nessas mesas ele também se sentou. Numa das mesas ele se sentou. Em cada mesa tinha o cardeal, tinha o bispo, tinha a religiosa. Ele quis, assim, fazer a aproximação, assim, verdadeiramente das pessoas. Para que a igreja se torne mais próxima de nós e nós mais próximos da igreja. Para que a gente encontre na igreja, assim, alguma coisa para a gente. Crie esse relacionamento com a igreja. Depois, quando fala do movimento, quando o movimento coloca sobre a proximidade, escolhe esse tema da proximidade, nós, da família, não é? Que a gente evangeliza sendo família, e ela coloca assim muito forte essa proximidade, para mim foi muito importante, porque às vezes, por timidez, né? Porque eu sou uma pessoa muito tímida, já venci bastante, mas eu sou, né? Por timidez a gente não cria essa proximidade. Vocês viram que o primeiro passo que diz aqui para criar proximidade é dar o primeiro passo. Né? Às vezes a gente fica no encontro, por exemplo, nesse encontro, e não cria relacionamentos. Por quê? Porque a gente não dá o primeiro passo. E ainda ela faz a pergunta que eu achei muito bom. Como você está? É uma pergunta tão simples, mas que cria essa proximidade. Quando eu pergunto como você está, eu dou abertura para o outro se aproximar de mim e me dizer como ele está. Então, eu comecei a ver que essa evangelização, sendo família, é tendo essa proximidade, seja no encontro, seja numa missão, seja onde for. Né? É vencer dentro de nós muitas coisas. A vergonha, a timidez, se tiver preconceitos. Eu, por exemplo, penso que não tenho, mas às vezes até tem, porque não se aproxima com facilidade, não é? Então, essa proximidade é muito importante a gente ter no coração. Essa proximidade com quem está dentro da nossa casa. Porque, gente, aí quando eu vi, eu comecei a pensar, né? Puxa vida, quando eu levanto cedo, às vezes eu levanto pensando tanto nas tarefas que eu tenho. Agora não tenho muita tarefa, não, mas mesmo que seja passar roupa, pensando tanto naquilo, e eu não olho de verdade para quem está ao meu lado. Né? A gente toma café junto. Lá em casa, a gente toma café junto, almoça junto, é obrigatório, né? E às vezes não pergunta como está. Às vezes não se torna próximo daquela pessoa. Para mim foi tão importante descobrir isso, sabe? Foi uma correção. Né? Lógico que eu não vou conseguir fazer isso com todo mundo, nem vocês vão conseguir. Gente, mas onde a gente está, com quem se aproxima da gente e com quem, mesmo não se aproxima, mas está ao nosso lado, lembrar disso. Eu lembro assim, às vezes quando eu começo um WhatsApp, eu vou direto no assunto. Tá. Entendeu? Eu nem pergunto, tudo bem? Né? Às vezes, depois que eu escrevi, eu volto lá no começo e escrevo, tudo bem? Né? Alguma coisa assim, porque eu vejo quanto direto eu fui naquilo lá. Então,
viver essa proximidade para mim foi muito importante, gente. E assim como ela começa simples, né? Eu ver o outro, eu olhar para o outro, desde a hora que eu levanto, todas aquelas pessoas que se aproximarem de mim, eu ver aquela pessoa. Eu perguntar como está. Daí depois do segundo passo, eu vou ficar só nos passos, porque como vocês já gastaram muito esforço escutando tudo foi importante, né? É escutar. Né? Uma vez que eu pergunto como está, escutar. Porque às vezes a gente pergunta, tudo bem? E já vai falando o que a gente quer falar. Né? E a proximidade exige isso. Gente, o Hildo e Iraci, vocês que ficaram na África, eles têm tempo, né? Eles chegam perto da gente, parece que eles não têm mais nada para fazer. E a gente fica ali, né? Eu, pelo menos, fico ali. Não é querendo mandar eles embora, mas querendo falar, ver o que ele quer para eu poder fazer a coisa seguinte que eu tenho para fazer. Gente, é uma conversão. Se a gente quer realmente evangelizar, chegando ao coração das pessoas, hoje a igreja, o movimento do qual nós somos filhos, e o nosso carisma nos diz que tem que existir uma aproximação. Né? E depois que existe essa aproximação, que deve ser, gente, sem preconceito, sem julgamento, é uma aproximação, disposto a ouvir a outra pessoa. Aí a gente cria a segunda parte, que é o relacionamento, né? Quando a gente escuta. E a gente quer tanto falar, né? Quando a gente pensa assim, evangelizar, você pensa em falar, em contar para as pessoas como você fez a experiência, que experiência você fez, como Deus fez em você. Tudo você pode falar. Mas primeiro, escutar. Gente, faz falta escutar. Se eu agora fizesse um exame de consciência verdadeiro, eu convivo com vocês há quanto tempo? Há muito tempo. Foram poucos os que eu tive um momento assim, de realmente me aproximar, de dar o primeiro passo e de ouvir de verdade. Eu não sei vocês, mas é bom fazer esse exame de consciência. A evangelização começa ali. Quando a gente dá o primeiro passo, não espera que o outro venha até a gente. Lógico que nós vamos ter toda a questão do tempo, vamos ter toda a questão das distâncias, tudo. Mas eu digo com quem está agora. É que ela diz, ninguém passa ao nosso lado sem sentir o nosso amor, né? Mas o amor é isso. Aí depois, qual que é o outro mesmo? Escutar. Esse aí, gente. Por quê? Porque a gente está sempre preocupado em poupar tempo. O tempo que eu vou ter que conversar com a Val, né? E daí, gente, a gente não cria um relacionamento verdadeiro. Não criando, nós não vamos passar nem o que está dentro do nosso coração e nem compreender o que está dentro do coração do outro. Né? Então, além de escutar, olha, é um desafio realmente. Não poupar tempo para ficar. Né? Eu sou assim, gente. Eu vou dizer para vocês, esse aí é o meu ponto fraco mesmo. Veio para mim esse tema desse ano. Porque, por exemplo, a gente fica na mesa, eu quero tomar café, tá bom, vamos tomar café. Terminou o café, eu quero fazer o que eu preciso fazer, entendeu? E daí, é um esforço para mim, e hoje eu entendo mais do que nunca aquele momento em que a gente fica, porque vejam, gente, não poupar tempo, não considerar que é perder tempo quando a gente está conversando na mesa. Já é uma coisa que vai me converter. É minha conversão mesmo. Sabe? Então, esses momentos, pode ser na mesa, pode ser num lanche, é que a gente gosta de comer. Então, é um momento em que todo mundo se encontra, né? Ninguém fica sem comer. Então, naquele momento, encontra. Né? Realmente ser um momento de encontro.
de saber como o outro está, de se aproximar, de perguntar, entendeu? Um telefonema. Não precisa nem fazer coisa extra, gente. É o dia a dia da gente que a gente tem que fazer melhor. Né? Então, esse escutar com o coração, sem preconceito, sem julgamento, sem mágoas que a gente traz, porque, gente, é impossível a gente conviver com a própria fraqueza e com a fraqueza dos outros sem ter mágoa. Eu tenho mágoa de algum procedimento que eu fiz, de alguma palavra que eu disse, de algum momento que eu não amei, de pessoas que, num momento, eu fui grosseira, né? E posso ter mágoa de pessoas que fizeram isso comigo. Mas nós somos frágeis, gente. Entender que nós somos todos frágeis. Todos com defeitos, com limites, com momentos difíceis, né, com suas características, né, que às vezes pode não ser agradável para todo mundo. É muito importante, porque daí a gente olha para o outro assim. Num outro tema, ela fala de olhar com ternura, com misericórdia. Tanto tempo a gente não escuta a palavra ternura, né? Parece que nem precisa mais da ternura. E ela fala de olhar o outro com ternura, de tratar o outro com ternura. E como é difícil, né? A gente quer tratar assim, bem direto, rápido, né? Eficiente, né? Então, gente, esse segundo passo de escutar, ele já é uma conversão. E leva a gente a evangelizar. Às vezes a pessoa não quer escutar mais, porque, gente, nós temos... Olha, quando vocês falam assim, preciso de formação. Mas já tem tanto material de formação, gente. Já tem tanto curso, já tem tantos momentos. O que é que falta? Escutar. Até a própria palestra, entendeu? Escutar. Escutar, quando falar com o coração, disposto a parar de falar e escutar o outro. Eu fiz uma experiência bonita agora com os adolescentes. Eu vim entusiasmada mesmo. Porque, eu, falar a verdade, tinha pensado que não ia ter mais, porque você falou, depois não falou mais, daí que eu pensei, Jesus amado, né? Porque eu não tenho facilidade com adolescentes. Daí eu pus eles para falar. Lógico que eu tinha que falar alguma coisa antes, eu falei. Daí depois, gente, como eles falaram, foi tão bonito. E eu disposta a escutar mesmo, do coração. Eu queria saber o que anda na cabeça desses adolescentes. É muito bonito. Às vezes, talvez vocês, como pais, não tenham perguntado para eles. Como foi seu dia? Não é? Como você está? E depois escutar, porque às vezes a gente pergunta e não escuta, né? E esse tempo que a gente perde, que ela fala, perder tempo, né? Não poupar tempo, é que é evangelização, gente. É o que faz aquela pessoa dizer o que ela sente, as dificuldades que ela tem, e a gente poder dizer para ela o que ela quer ouvir. O Espírito Santo poder suscitar na gente. E daí é bonito que ela fala que começa com um relacionamento com Deus. Gente, eu tenho capela lá em casa. Né? Tão próxima. A Lúcia faz adoração toda noite. Ela chega cansada lá do trabalho. A hora que ela chegar, ela faz adoração. E fica lá. Eu, às vezes, passo o dia, faço a meditação de manhã, mas passo o dia sem voltar na capela. Há um tempo agora, para cá, eu estou voltando porque eu rezo o texto com ela. Né? Então, gente, esse ouvir Deus também, esse relacionamento com Deus, é a base de tudo. Se a gente não tem um momento onde você para ouvir Deus, o que a gente tem para dar para os outros? Para ler alguma coisa que seja curta, entendeu? Mas que te inspire. Né? Nós vamos para o outro sem levar. Podemos levar a nossa vivência, o nosso amor a Deus, que lógico a gente deve passar quando fala. Mas esse escutar Deus, sabe? Esse ter um relacionamento com Deus. Eu lembro
E quando eu pensava em não casar, eu era jovem, pensava em não casar, eu pensava assim, mas eu acho tão bonita aquela intimidade, né, que o casal tem, que a família tem. Eu sempre tive na minha casa, né? Mesmo se os meus pais eram separados, eu sempre tive. Quando eu ia visitar meu pai, eu tinha. Em casa eu tinha, né? Eu não sei se eu quero renunciar a isso, entendeu? A essa intimidade que tem dentro do lar. E daí foi tão bonito, que Deus foi tão bom para mim, que eu fui fazer a primeira Mariápolis e peguei aquele livro, Maria, Coração da Humanidade, né? É um livro pequenininho, miudinho assim. E daí nele tem uma meditação escrita, a esposa de Deus. E daí diz assim, que quando ela fala de uma viagem que ela fez, e ela desceu e viu as pessoas no bar conversando, os casais se encontrando, com as crianças brincando, né? E daí ela pergunta, e a esposa de Deus? Quer dizer, que todos nós, em primeiro momento, escolhemos Deus, né? Então serve para todo mundo. E ela? Onde ela encontra a sua intimidade? É com Deus. É amando o irmão e tendo essa resposta de Deus. E tendo esse momento com Deus. Porque nós não podemos impedir que mágoas entrem no nosso coração, entendeu? Todo mundo que conta a experiência conta, entra. Julgamento entra. Mas onde nós podemos curar tudo isso? Diante de Jesus. Ele que não julga, ele que não tem preconceito, ele que criou todos nós, ele que nos perdoa todo momento. É lá que nós vamos aprender. Então, o primeiro relacionamento é com Deus. E depois, essa proximidade, gente, essa proximidade que realmente permita que o outro depois escute a gente. E também, o quarto é deixar-se tocar pelo sofrimento dos outros. Olha, a gente vê quantos suicídios hoje, não vê? Quanta dor, quanta gente que vai para a rua, gente, que vai para a rua porque quer ficar na rua. Agora que a gente conversa mais com o pessoal de rua, a gente vê que alguns quiserem ir para a rua. Entendeu? E gostam da rua. E cansam da gente e vai para a rua de novo. Não é assim? Mas por quê? Talvez porque eles não se sentem compreendidos, escutados, amados na dor deles. Mas não é só eles, é mesmo dentro da casa da gente. Esse tocar a dor do outro, lógico, com o respeito, quando a outra pessoa estiver disposta a falar. Por isso que não pode ter limite no tempo, entendeu? Não pode ficar economizando tempo, porque eu não posso chegar nessa carrolha e dizer, Marquinhos, conta para mim, você está sofrendo, quero ajudar. Por lá está aqui, não vai falar. Né? Mas se a gente tem um tempo para conversar, para se ouvir, para se querer bem, ele vai falar e eu vou poder ajudar. E aí eu posso evangelizar a pessoa. Então foi uma dimensão tão nova para mim, sabe? Não sei se é para vocês. Para mim foi muito nova. Porque é muito fácil a gente se deixar levar pelo ativismo. Até um ativismo bom, não é ruim. Fazendo tantas coisas. Mas, de repente, você se sente sozinha, você se sente incompreendido, né? Você não compreende o outro, você fala mal do outro. Quando eu falo você, eu falo, não compreendo, fico brava com o outro, corto um relacionamento, não perdoo. Por quê? Porque deixou de existir essa proximidade de ternura, de misericórdia. Começa na nossa cabeça, gente. Não deixar o julgamento tomar conta. Quando a gente deixa o julgamento tomar conta, já está comprometido a nossa evangelização e o nosso amor. A gente tem motivo para julgar? Até tem. Lógico. Como se alguém for julgar, você também tem. Como se alguém for julgar a minha vida, também tem. É que ninguém mora comigo, só os meus lá, né? Então, mas se morar, tem motivo para julgar. Ou se alguma atitude minha magoa, tem motivo para julgar.
Mas isso não constrói, gente. Nós somos uma família. Se nós queremos ser essa família, precisamos viver essa proximidade, que vai evitar falar mal dos outros. Estou começando por mim, gente. Falar mal dos outros, não compreender o outro, né? Não dar atenção para o outro. Eu acho o julgamento pior. Do julgamento, se a gente deixa crescer dentro da gente, a gente vai fazer um monte de coisa errada. E daí, cadê a família? Cadê a família da esperança? Cadê a família de vocês? E o outro fica na solidão, porque daí vai se isolar. Quem se sente julgado vai se isolar, né? Vai se isolar. E esse mal do século que leva a suicídio, que leva tantas coisas, a ficar na internet o tempo todo, né? A aprender. Esses dias alguém estava me contando, né? Como é a pornografia na internet. Eu pensei que o mais grave era a prostituição, mas eu vi assim, que tristeza, não é? Mas por que uma pessoa fica lá? Talvez por falta de relacionamento, por falta de ser ouvido, por falta de alguém ter tempo para ele. Então, hoje eu queria deixar assim, para vocês, o que eu trouxe no meu coração, sabe? Essa descoberta, essa verdadeira evangelização. Talvez falar menos, talvez ser mais próximo. Permitir essa proximidade das pessoas, né? Se desamar, né? Vencer, seja a timidez que às vezes impede, seja o julgamento, seja o preconceito. Mas eu não gosto de gente desse jeito. Mas é o jeito que Deus fez aquela pessoa, entendeu? Então, várias coisas que vêm na cabeça da gente para poder realmente evangelizar. Para um dia a gente ser uma grande família. Ser a família da esperança, mas ser mais do que isso. Ser uma grande família que ama, que perdoa, que tem misericórdia, que compreende, sabe? Que tem ternura, como ela falou, como fala ternura, compaixão. São sentimentos que a gente agora nem fala mais. Às vezes a gente tem ternura por criança, mas a criança ainda está dentro do adulto. Nós podemos ter ternura com ele também, né? Então, eu me lembro mais de ternura, compaixão, misericórdia, mas eu acho que tem mais coisa. Mas é um outro tema. Mas eu queria deixar isso para vocês. Deixar essa, que foi uma descoberta para mim. Quero até pedir perdão, gente, quando eu assim, porque eu vou continuar estabanado durante um tempo, né? Eu vou fazer um processo de conversão. Juro para vocês que eu estou empenhada nesse processo. Mas pelo que eu já fiz e porque eu posso fazer, né? Porque realmente a gente aprendeu agora a ser assim. Ainda mais importância a um celular do que ouvir uma pessoa. A gente ouve tanta tranqueira no celular, não é? Esses vídeos, pega, nossa, esse vídeo, escute porque ele é muito bom. E você vai lá escutar. Eu não escuto não, porque eu não tenho paciência. Mas, às vezes, a gente vai, não é? Então, gente, vamos fazer esse processo de conversão. Eu quero dizer para vocês que eu quero fazer. E quero que me ajudem, né, a fazer esse processo de conversão para a verdadeira sinodalidade. Somos todos iguais. Como o Papa fez lá na mesa. Cada um tem sua função, merece o respeito pela função, pela missão, entendeu? Não é que vai virar bagunça, mas somos iguais, né? Somos pessoas que Deus criou e que Deus ama, e que nós podemos amar. Acho que eu já falei demais, né?